Ela entrou naquele restaurante elegante tentando esconder o nervosismo, mas as risadas começaram antes mesmo de ela chegar à mesa. Naquela tarde clara e silenciosa, uma mulher acostumada a ser rejeitada aceitou participar de um encontro armado por pessoas que queriam humilhá-la. O que ninguém esperava era que o milionário diante dela se levantaria e mudaria tudo com apenas algumas palavras. Bem-vindo ao canal Destinos Entrelaçados. Se você acredita em esperança, compaixão e segundas chances, inscreva-se agora no canal, deixe seu like, compartilhe esta história com seus amigos e comente aqui embaixo se você acredita que toda pessoa merece ser amada exatamente como é. Cena 1. O restaurante. A luz do dia atravessava as enormes janelas de vidro de um restaurante sofisticado no centro da cidade. Mesas organizadas, taças brilhando, pessoas elegantes conversando discretamente. No meio daquele ambiente refinado, todos os olhares se voltaram para uma única mulher. Cena 2. A mulher rejeitada. Clara Mendes, 32 anos, mulher de pele clara, corpo plus size, cabelos castanho claros longos e ondulados, olhos castanhos profundos e expressão tímida, usava um vestido bege elegante de mangas longas e carregava uma pequena bolsa dourada. Ela caminhava lentamente tentando ignorar os olhares e cochichos ao redor. Cena 3. O plano cruel. Algumas pessoas observavam de longe segurando os celulares discretamente. Para elas, aquele encontro era apenas uma brincadeira cruel. Queriam ver até onde Clara suportaria a humilhação antes de ir embora. Cena 4. O milionário. Sentado perto da janela estava Leonardo Vasconcelos, 41 anos, homem de pele clara, cabelos escuros levemente bagunçados, barba curta bem cuidada, olhos sérios e profundos, usando camisa branca social e calça escura. Conhecido por ser um dos empresários mais ricos e reservados do país. Cena 5. O primeiro olhar. Quando Clara chegou perto da mesa, Leonardo levantou os olhos lentamente. Diferente dos outros, ele não demonstrou julgamento. Apenas observou o nervosismo dela em silêncio. Se essa história já está tocando você, curta o vídeo agora e se inscreva no canal Destinos Entrelaçados. Histórias assim mostram que o coração vale muito mais do que qualquer aparência. Cena 6. O desconforto. Clara tentava sorrir, mas percebia pessoas rindo ao fundo. Seu coração acelerava. Ela já tinha vivido situações parecidas antes. Desde a adolescência, carregava a dor de nunca se sentir suficiente. Cena 7. As feridas do passado. Enquanto o restaurante permanecia iluminado pela luz clara da tarde, Clara lembrava das vezes em que foi ignorada, rejeitada e diminuída por causa da aparência. Aquilo havia destruído sua confiança aos poucos. Cena 8. A calma de Leonardo. Leonardo permanecia tranquilo. Seus olhos acompanhavam cada reação dela. Havia algo diferente naquele homem. Algo silencioso e profundo. Cena 9. A humilhação. Uma das pessoas ao fundo deixa escapar uma risada mais alta. Outra começa a gravar discretamente. Clara percebe. Seu rosto muda imediatamente. Seus olhos começam a ficar marejados. Cena 10. O momento mais doloroso. Clara segura a bolsa com força e se prepara para ir embora. Ela acredita que aquele encontro inteiro foi apenas mais uma armadilha para machucá-la. Cena 11. O gesto inesperado. Antes que ela saia, Leonardo se levanta lentamente. O restaurante inteiro fica em silêncio. Até os garçons param por alguns segundos. Cena 12. A virada. Leonardo olha ao redor, encara as pessoas que riam e demonstra desaprovação apenas com o olhar. Então volta sua atenção para Clara. Pela primeira vez em muito tempo, alguém parecia enxergá-la de verdade. Cena 13. A verdade. Leonardo revela que também conhecia a dor do julgamento.
Anos atrás, perdeu alguém importante por causa da obsessão das pessoas com aparência e status. Desde então, passou a valorizar apenas quem possui bondade e verdade no coração. Antes de irmos para o final dessa história, me conta nos comentários, você já foi julgado sem que as pessoas conhecessem sua verdadeira história? Cena 14, o recomeço. Clara lentamente volta a se sentar. Pela primeira vez naquele dia, seu olhar muda. A vergonha começa a desaparecer. O ambiente antes cruel agora parece pequeno diante da dignidade que ela recuperava. Cena 15, o final. A luz clara da tarde continuava entrando pelas janelas enquanto Leonardo e Clara conversavam calmamente, ignorando todos ao redor. O encontro que começou como uma humilhação acabou se transformando em um momento capaz de mudar duas vidas. Porque às vezes, a pessoa que o mundo rejeita, é exatamente aquela que mais merece amor, respeito e uma segunda chance. Se essa história tocou seu coração, apoie com seu like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados. Histórias assim nos lembram que a verdadeira beleza sempre aparece para quem aprende a olhar além das aparências. Um sussurro quase imperceptível interrompeu uma reunião milionária. Ela se inclinou discretamente e disse: "Seu tradutor não está sendo honesto." Por alguns segundos ninguém respirou. O milionário parou de assinar os documentos, levantou os olhos, e olhou diretamente para ela. Ninguém naquela sala imaginava que aquela frase mudaria o destino de todos. Destinos Entrelaçados está começando. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com quem acredita em esperança, bondade e segundas chances, e comente se você faria o mesmo no lugar dela. A mulher se chamava Sofia Almeida. 32 anos. Cabelos castanho escuros presos em coque baixo elegante. Olhos castanhos atentos. Rosto delicado, expressão tranquila e postura discreta. Vestia uniforme social sofisticado, camisa branca, colete preto ajustado e saia social preta. Trabalhava como assistente bilíngue em eventos corporativos. Do outro lado estava Augusto Vasconcelos. 46 anos. Empresário conhecido internacionalmente. Alto, cabelo castanho escuro penteado para trás, olhos claros e expressão séria. Vestia terno azul marinho impecável. Ao lado dele estava o tradutor oficial. Homem de 52 anos, elegante, experiente e aparentemente confiável. A reunião acontecia em um restaurante executivo luxuoso durante o dia. Luz natural entrando pelas janelas. Mesas organizadas. Silêncio absoluto. Augusto negociava um acordo importante com investidores estrangeiros. Tudo parecia normal. Até Sofia perceber algo estranho. Ela entendia o idioma que estava sendo traduzido. No início pensou ter ouvido errado. Mas então aconteceu de novo. Pequenas alterações. Valores mudados. Condições omitidas. Frases suavizadas. Nada gritante. Só detalhes. Detalhes que poderiam custar milhões. Ela hesitou. Era apenas uma funcionária. Ninguém tinha pedido sua opinião. Mas havia algo no rosto do empresário. Ele confiava completamente naquele momento. E Sofia não conseguiu ignorar. Se aproximou discretamente. E falou: "Seu tradutor não está sendo honesto." Augusto ficou imóvel. Olhou para ela por alguns segundos. Pediu para repetirem a última parte. O tradutor repetiu. Sofia respirou. Traduzindo palavra por palavra, explicou exatamente o que tinha sido dito. A sala ficou em silêncio. Os investidores confirmaram. Ela estava certa. Uma cláusula inteira tinha sido alterada. Augusto fechou os documentos. A reunião foi interrompida.
Ninguém entendia o que estava acontecendo. O tradutor começou a se justificar. Mas quanto mais falava, mais contradições apareciam. Sofia não atacou ninguém. Só explicou os fatos. Calmamente. Sem humilhar. Sem elevar a voz. Augusto ficou observando. Não apenas o erro, mas a coragem. Ela podia ter ficado em silêncio. Não ficou. No meio dessa história, se você acredita que a honestidade ainda importa, deixe seu like, compartilhe e se inscreva em Destinos Entrelaçados. Horas depois, Augusto chamou Sofia para conversar. Perguntou por que ela tinha arriscado o próprio emprego. Ela respondeu algo simples. Porque confiança é difícil de construir e muito fácil de perder. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo alguém tinha protegido seus interesses sem querer nada em troca. Dias passaram. Augusto investigou. Descobriu que o tradutor manipulava negociações havia meses. Valores. Condições. Informações. Pequenas mudanças. Grandes consequências. Tudo veio à tona. Mas o que mais surpreendeu Augusto foi descobrir outra coisa. Sofia tinha currículo para cargos muito maiores. Falava 4 idiomas. Já tinha recusado oportunidades porque precisava cuidar da mãe durante anos. Nunca contou isso para ninguém. Nunca reclamou. Ela apenas continuou trabalhando. Uma semana depois. Nova reunião. Mesmo restaurante. Mesmo horário. Mas dessa vez Augusto chegou diferente. Todos esperavam um anúncio empresarial. Ele subiu. Agradeceu aos parceiros. Falou sobre confiança. Sobre integridade. E chamou Sofia. Ela pensou que seria apenas um agradecimento. Não foi. Na frente de todos, anunciou que ela assumiria uma posição internacional na empresa. Não como recompensa, mas porque competência escondida continua sendo competência. Sofia ficou emocionada. Não pelo cargo, mas porque alguém finalmente enxergou o esforço silencioso. Ela aceitou. Mas fez um pedido. Queria continuar ajudando jovens profissionais a aprender idiomas. Augusto sorriu. Disse que isso faria parte do projeto. Meses depois. Sala clara. Equipe nova. Ambiente leve. Sofia liderando pessoas. Sem perder simplicidade. Sem mudar quem era. Antes de terminar. Como você se sentiria se tivesse que decidir entre ficar em silêncio ou dizer a verdade? Escreva nos comentários. Porque às vezes não é a pessoa mais poderosa da sala que muda tudo. Às vezes, é aquela que tem coragem de dizer uma frase no momento certo. E naquele dia, um simples sussurro mostrou que bondade, coragem e segundas chances ainda podem mudar destinos. Se gostou, inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados, deixe seu like e compartilhe. No momento em que o multimilionário apontou para a própria nora diante de todos e disse que ela não fazia parte daquela família, ninguém imaginava que, poucos minutos depois, um homem entraria naquela sala e faria o silêncio mais pesado que aquele prédio já tinha visto. E o pior, ele não levantou a voz. Não discutiu. Só apareceu. E naquele instante, o homem que sempre acreditou ter controle de tudo percebeu que havia cometido o maior erro da própria vida. Antes de continuar, bem-vindo ao Destinos Entrelaçados Coração Vermelho. Se você acredita que bondade, esperança e segundas chances ainda existem, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e comente. Você acredita que devemos julgar alguém pela aparência? Porque essa história talvez mude sua resposta.
Laura Mendes tinha 27 anos. Era uma mulher de aparência simples, postura elegante sem exageros, rosto delicado, olhos castanhos profundos e cabelos castanho escuros presos em um coque baixo discreto. Naquele dia vestia um vestido rosa claro, liso, sem marcas chamativas, sapatos discretos e carregava apenas uma pequena bolsa. Quem olhava rapidamente pensava que ela era apenas uma mulher comum. E Laura nunca tentou parecer outra coisa. Ela cresceu aprendendo que dignidade não precisava de vitrine. Seu marido, Rafael Albuquerque, tinha 32 anos. Alto, cabelos escuros organizados, traços fortes e expressão calma. Vestia um terno azul marinho simples e sempre carregava um jeito silencioso de observar antes de falar. Rafael era filho de Augusto Albuquerque. E Augusto não era apenas rico. Era um dos empresários mais respeitados do país. Aos 64 anos, Augusto tinha construído uma imagem poderosa. Cabelos grisalhos alinhados, terno escuro impecável e um hábito perigoso. Acreditar que enxergava tudo sobre uma pessoa nos primeiros segundos. Foi exatamente por isso que nunca aceitou Laura. Desde o primeiro encontro. Para Augusto, aquela moça que chegava de transporte comum, evitava luxo e nunca mencionava dinheiro, simplesmente não podia combinar com o sobrenome Albuquerque. Ele nunca dizia diretamente, mas fazia questão de deixar claro. Comentários pequenos. Comparações silenciosas. Olhares frios. E Rafael sempre tentava equilibrar tudo. Porque amava o pai. Mas amava Laura também. Meses antes daquele dia, Rafael havia perguntado algo para Laura. Por que você nunca responde? Ela sorriu. Porque quem sabe quem é, não precisa convencer ninguém. Na época, Rafael achou bonito. Naquele dia, entenderia o peso daquela frase. Tudo começou numa manhã clara. Sem chuva. Sem céu dramático. Só um dia comum. Augusto convocou uma reunião familiar e empresarial no prédio principal da empresa. Disse que era importante. Laura foi junto. Ao entrar na sala de reuniões, percebeu vários executivos presentes. Pessoas demais para algo familiar. Augusto levantou. Olhou para todos. E começou a falar sobre imagem. Sobre tradição. Sobre manter padrões. Até que seus olhos pararam nela. E então ele disse algo que mudou o ar daquela sala. Existem pessoas que entram em famílias prontas, sem entender o peso que carregam. Laura ficou imóvel. Rafael percebeu. Augusto continuou. Algumas pessoas confundem humildade com falta de ambição. Outras acham que silêncio significa valor. Mas certas escolhas custam caro. Agora todos sabiam. Era sobre ela. Rafael levantou imediatamente. Mas Laura segurou seu braço. Ela não queria a cena. Augusto respirou fundo. Olhou diretamente para ela. E disse: talvez seja a hora de você entender que nem todo lugar foi feito para qualquer pessoa. Silêncio. Alguns executivos desviaram o olhar. Rafael ficou vermelho. Laura apenas respirou. Depois respondeu com calma. Tudo bem. Se minha presença incomoda, eu posso sair. Ela começou a caminhar. Mas antes de alcançar a porta, ela ouviu passos. Lentos. Firmes. Todos olharam. Um senhor de aproximadamente 70 anos entrou. Casaco bege elegante. Cabelos brancos. Postura simples. Nenhum anúncio. Nenhuma pressa. Ele caminhou até Laura. Parou. E perguntou: você está indo embora? Ela sorriu. Pai, depois eu explico.
A sala congelou. Augusto franziu a testa. Pai? O homem olhou para ele. Expressão tranquila. Depois estendeu a mão. Sou Henrique Mendes. Prazer. O nome caiu na sala como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Porque Henrique Mendes não era desconhecido. Era fundador de um grupo empresarial internacional. Conhecido justamente por viver longe da mídia. E por quase nunca aparecer. Augusto empalideceu. Olhou novamente para Laura. Depois para Rafael. Depois para Henrique. Não fazia sentido. Ele perguntou devagar. Você é pai dela? Henrique respondeu calmamente. Sim. Mas ela nunca gostou que eu resolvesse a vida dela. Ela prefere construir as próprias conquistas. Augusto ficou sem reação. Henrique olhou para Laura. Você não precisava suportar isso sozinha. Ela respondeu baixinho. Eu queria que eles conhecessem quem eu sou, não quem o senhor é. Ninguém falou. Augusto sentou. Pela primeira vez em muitos anos, sem palavras. Henrique então fez algo inesperado. Sentou ao lado dele. E disse. Sabe qual é o problema de quem constrói impérios? Começa acreditando que consegue medir pessoas. Eu também fui assim. Até perceber que riqueza sem humildade só aumenta os erros. Augusto não respondeu. Henrique continuou. Sua nora nunca falou de dinheiro. Nunca pediu nada. Nunca usou meu nome. Isso deveria ter sido seu primeiro sinal. Laura baixou os olhos. Rafael segurou sua mão. E naquele momento, ele percebeu algo que nunca tinha visto. Seu pai não estava envergonhado pelo dinheiro. Estava envergonhado pelo julgamento. No meio dessa história. Se essa mensagem está tocando você, deixe seu like e escreva nos comentários. Você já foi julgado sem que conhecessem sua história? Porque o que aconteceu depois, ninguém esperava. Augusto pediu que todos saíssem. Executivos. Assistentes. Todos. A sala ficou vazia. Ele olhou para Laura. Demorou alguns segundos. E disse. Eu passei meses esperando você provar que merecia estar aqui. Quando era eu quem precisava provar que merecia ter você na família? Laura não respondeu. Augusto respirou fundo. E continuou. Você nunca tentou me impressionar. E eu transformei isso em defeito. Ela sorriu de leve. Porque às vezes, pedidos de desculpas sinceros não vêm perfeitos. Vêm humanos. Henrique levantou. Se aproximou. E falou. Ainda dá tempo. Família não é quem impressiona. É quem permanece. Naquele dia não houve festa. Não houve anúncio. Só um almoço simples. Janela aberta. Luz clara. Conversas normais. Sem títulos. Sem status. E pela primeira vez, Augusto perguntou para Laura. Me conta sua história. Não a do seu sobrenome. A sua. Meses depois, Augusto passou a encontrá-la para café. Sem negócios. Sem formalidades. E em um desses encontros ele disse algo que Rafael nunca esqueceria. Sua maior riqueza nunca foi seu pai. Foi continuar sendo quem você era mesmo quando ninguém reconhecia. Antes de terminar, como você se sentiu com essa história? Você teria ido embora, ou teria ficado? Se essa história tocou seu coração, se inscreva no Destinos Entrelaçados, deixe seu like e compartilhe. Porque às vezes,
A pessoa mais simples da sala é justamente aquela que não precisa provar nada para ninguém. Coração vermelho. Quando Rafael finalmente a encontrou, ela estava sentada em uma pequena praça, segurando uma sacola simples e olhando para o chão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não havia raiva em seu rosto, apenas um silêncio que doía mais do que qualquer explicação. Foi naquele instante que ele percebeu que todos tinham mentido para ele. A mulher que ele passou meses acreditando que o havia traído jamais tentou fugir. Ela apenas desapareceu para protegê-lo de uma verdade que ele ainda nem imaginava. Mas o que Rafael descobriria nos minutos seguintes mudaria completamente sua vida, e faria todos aqueles que o convenceram da suposta traição se arrependerem profundamente. Antes de continuarmos essa emocionante história, inscreva-se no canal Destinos Entrelaçados, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem acredita em esperança, bondade e segundas chances. E escreva nos comentários se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho para aparecer. Rafael Albuquerque tinha 42 anos. Era um empresário respeitado, alto, de cabelos castanhos escuros penteados para trás, barba curta bem aparada, olhos castanhos profundos e expressão normalmente séria. Usava sempre ternos elegantes em tons azul marinho e gravatas discretas. Apesar da fortuna que havia construído, sonhava apenas em viver uma vida tranquila ao lado da mulher que amava. Essa mulher era Helena, de 35 anos. Morena, cabelos longos e ondulados presos delicadamente atrás das orelhas, olhos castanho claros, rosto delicado e um sorriso capaz de transmitir paz a qualquer pessoa. Gostava de roupas simples em tons claros, vestidos discretos e sapatos baixos. Seu maior sonho nunca foi riqueza. Ela queria apenas construir uma família baseada em amor, respeito e confiança. Durante anos os dois pareciam inseparáveis. Mas tudo começou a mudar quando Rafael passou a viajar constantemente por causa da expansão de sua empresa. Quanto mais distante ele ficava, mais algumas pessoas próximas aproveitavam para alimentar dúvidas em seu coração. A principal delas era Cláudia, madrasta de Rafael. Ela nunca aceitara Helena. Dizia que uma mulher tão simples jamais deveria fazer parte daquela família. Aos poucos, Cláudia começou a plantar pequenas mentiras. Comentava que Helena saía sozinha com frequência. Dizia que vizinhos haviam visto um homem entrando na casa enquanto Rafael viajava. Inventava histórias tão detalhadas que pareciam verdadeiras. No início Rafael ignorava tudo. Mas ouvir a mesma mentira várias vezes começou a enfraquecer sua confiança. Até que um dia recebeu fotografias anônimas mostrando Helena conversando com um homem desconhecido em uma cafeteria. As imagens não mostravam contexto. Apenas um momento congelado. Naquela noite Rafael voltou para casa decidido a pedir explicações. Mas encontrou apenas um bilhete. Helena dizia que precisava ir embora. Escrevia apenas que um dia ele entenderia tudo. Sem qualquer outra explicação. A dor transformou-se em decepção. Durante meses Rafael acreditou que havia sido abandonado. Tentou seguir em frente. Enterrou-se ainda mais no trabalho. Quanto mais dinheiro ganhava, mais vazio se sentia. Enquanto isso, Helena recomeçava sua vida em outra cidade. Trabalhava discretamente em uma pequena confeitaria. Morava em uma casa simples. Nunca falou mal de Rafael. Nunca contou a ninguém o verdadeiro motivo de sua partida. O tempo passou. Mas havia noites em que ela ainda olhava uma antiga fotografia dos dois e chorava em silêncio. Um dia, por acaso, Rafael encontrou um antigo funcionário da empresa. Durante uma conversa despretensiosa, ouviu algo inesperado. O homem comentou que conhecia a pessoa que aparecia nas fotografias da cafeteria. Não era amante algum. Era um médico. Especialista em doenças raras. Naquele instante Rafael sentiu o chão desaparecer.
Se aquele homem era um médico, por que Helena jamais havia contado isso? A curiosidade virou desespero. Ele decidiu investigar sozinho. Visitou hospitais. Conversou com antigos conhecidos. Até que uma enfermeira reconheceu imediatamente a fotografia de Helena. Ela explicou que Helena aparecia frequentemente acompanhando o tratamento do próprio pai, que sofria de uma doença grave. Mas havia um detalhe ainda mais doloroso. O pai de Helena havia pedido absoluto sigilo. Temia que Rafael abandonasse os próprios negócios para ajudá-los. Helena escolheu respeitar o desejo do pai. Ela preferiu carregar toda a dor sozinha. E quando percebeu que as mentiras estavam destruindo seu casamento, acreditou que se afastar seria a única forma de impedir um conflito ainda maior dentro da família. Naquele momento Rafael percebeu que nunca existiu traição. Existiu apenas silêncio. Um silêncio criado pelo medo. Se essa história já tocou seu coração até aqui, aproveite para deixar seu like, inscrever-se no canal Destinos Entrelaçados, compartilhar este vídeo e comentar de onde você está assistindo. Seu apoio ajuda essas histórias emocionantes a chegarem a muito mais pessoas. Rafael passou semanas procurando Helena. Visitou cidades. Perguntou em padarias, confeitarias, pequenos mercados. Até que uma senhora reconheceu a fotografia. Disse que aquela mulher trabalhava todas as manhãs preparando bolos artesanais. Na manhã seguinte, Rafael dirigiu durante horas. Quando entrou na pequena praça ao lado da confeitaria, finalmente a viu. Ela parecia mais magra. O sorriso havia desaparecido. Mas continuava sendo a mesma mulher gentil por quem ele havia se apaixonado. Helena levantou os olhos lentamente. Ao vê-lo, não correu. Não sorriu. Também não tentou fugir. Apenas respirou fundo. Porque sabia que aquele encontro chegaria algum dia. Rafael caminhou lentamente. Nenhuma palavra parecia suficiente. Pela primeira vez em muitos meses, ele enxergava não uma mulher acusada injustamente, mas alguém que havia sofrido em silêncio para proteger as pessoas que amava. Foi então que Helena revelou a última parte da verdade. Seu pai havia falecido poucos dias depois que ela deixou a cidade. Antes de morrer, pediu que ela jamais carregasse culpa pelo fim do casamento. Disse que quem ama de verdade sempre encontra o caminho de volta quando a verdade aparece. Rafael não conseguiu conter as lágrimas. Percebeu que havia permitido que outras pessoas decidissem em quem deveria confiar. Naquele instante prometeu a si mesmo que nunca mais construiria julgamentos ouvindo apenas um lado da história. Dias depois, Rafael voltou para sua cidade. Confrontou Cláudia diante de toda a família. Sem gritos. Sem vingança. Apenas apresentou todas as provas. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, todos compreenderam quanto sofrimento uma mentira repetida pode causar. Algumas semanas depois, Rafael retornou à pequena confeitaria. Desta vez não levou flores nem presentes caros. Levou apenas um caderno antigo onde ainda guardava a primeira carta de amor que Helena havia escrito muitos anos antes. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não porque toda a dor tivesse desaparecido, mas porque finalmente havia alguém disposto a ouvir antes de julgar. Os dois decidiram reconstruir a confiança lentamente. Sem promessas impossíveis. Sem apagar o passado. Entendendo que algumas feridas deixam marcas, mas também ensinam o verdadeiro valor da honestidade, da paciência e do perdão. Talvez a maior prova de amor não seja permanecer quando tudo está perfeito, mas encontrar coragem para voltar quando finalmente se descobre toda a verdade. E você, como teria agido nessa situação? Escreva sua opinião nos comentários.
Se esta história emocionou você, inscreva-se no Destinos Entrelaçados, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que acredita que a verdade, o respeito e as segundas chances ainda podem transformar destinos.